Olá, estações do Brasil e do mundo. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Esse é um episódio muito especial, onde a gente vai falar sobre um livro que foi apresentado pela minha sobrinha Júlia há alguns meses. Acho que ela me apresentou no final do ano passado. A gente gostou muito da ideia de gravar sobre o livro e gostou tanto que a gente trouxe a própria Júlia para gravar com a gente. A gente trouxe o meu filho Daniel, que leu junto comigo, e vocês já conhecem ele de outros 2 episódios que a gente tem por aqui. E que muito legal que a gente conseguiu trazer a Sara Guzella pra gente conversar, e ela é só a autora do livro. Aliás, o Daniel, antes da gente seguir com as apresentações, tem uma pergunta pra você que ele tava morrendo de vergonha, né, Dani? Mas eu acho que é uma boa você fazer essa pergunta, porque pode ser uma dúvida de muita gente. Seu nome é Sara Guzella ou só é Sara Guzella? Sara Guzella. Mas assim, não é uma dúvida só sua, tá? Meu nome já foi chamado de várias coisas. Sara Gisela, Sara Gisela. Tem gente que escreveu errado, Sara Groselha. É uma dificuldade, mas é Sara Guzella mesmo. Guzella. Muito bem. Júlia, já que você foi a protagonista desse encontro, eu acho que nada mais justo do que você se apresentar primeiro, né? Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 10 anos e eu gostei muito do seu livro. Ai, que linda. É um prazer te conhecer, Júlia. Fico muito feliz, porque assim, para você ler e indicar, eu me sinto aí num lugar de honra mesmo, que a gente só indica os livros que a gente gosta bastante, né? Oi, eu sou o Daniel Monteiro, tenho 7 anos e esse livro foi um bem legal, de poucos livros que eu li na minha vida. Uau! Que legal, Daniel. Você tem 7 anos, você leu o livro todo? Sim. Meu Deus, tá arrasando. É um livro grosso, né? Os dois se empenharam bastante. O Dani gosta bastante de ler já. Ele já leu alguns outros livros bem grandes também. Uau. Então, assim, foi tranquilo pra ele ler e é muito bonitinho. Eu não consegui ver a Júlia, que a Júlia mora em outra cidade, né? Então, não conseguia ver o rostinho dela com o livro, assim, aquela empolgação. Sim. Mas eu pude muito ver o Daniel descobrindo as coisas e ele vinha empolgado. Ai, pai, olha esse personagem, olha isso, olha aquilo. Que legal. E assim, é muito legal poder apresentar isso e ver também a sua própria reação, Sara, como autora, que eu acho que é um presente dos maiores que a gente tem, né? Com certeza. E assim, eu sempre fico muito tocada quando eu vejo crianças lendo o livro, né? Porque é um livro que ele tem ali leitores adolescentes, tem alguns adultos também que gostam, mas toda vez que eu vejo que uma criança lê o livro, a minha sensação é de trabalho completo. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Chegou nas pessoas que eu queria chegar, assim, que eu amo infanto-juvenil. Eu amo esse gênero e ele sempre me marcou muito na minha adolescência. E eu escrevi esse livro pro meu irmão. Não sei se vocês sabem dessa história. Deve saber um pouquinho porque tá na dedicatória, né? Isso, tá no comecinho. Mas o meu irmão, ele tinha, eu acho que ele tinha uns 6 anos, talvez 6 ou 7, talvez tinha a idade aí de vocês. Ele tinha uns 7 anos na época. E ele tava com essa mania de querer ouvir história pra dormir. E aí eu comecei a criar algumas e criei a do Beor. E ele amou, e lá em casa se tornou uma coisa meio assim, todo ano alguém tocava, e a história do verão? Ai, que legal, né? Você tinha que escrever um livro com a história do verão. E não passava disso. Até que em 2020, que eu tava pandemia e tudo, meu pai falou, Sara, escreve a história do verão, porque na época nem tinha nome, o livro nem nada, era a história do verão. Acho que nem tinha Beor, se eu não me engano. E aí eu falei assim, tá bom, vou pegar e vou escrever. E eu escrevi muito com esse coração, assim, pra eu, Sara, de 11 anos, por exemplo, a idade da Júlia, ler as Crônicas de Nárnia me marcou sempre. Foi uma coisa assim, nossa, foi uma coisa absurda. Eu ler aquele livro, eu ver como que aquele livro encontrou um espaço no meu coração, como que ele me abraçou, como que ele me apontou para Deus mesmo, de uma forma ali que a minha mente de 11 anos entendeu. Não era aquela coisa, né, super difícil. Não era uma linguagem de adulto. Eu acho que o C.S. fazia isso de uma forma muito bonita.
E aí, escrevendo o livro, eu queria isso. Eu queria que essas crianças também se conectassem com a história, da mesma forma que eu me conectei com as Crônicas de Nárnia. Então, vocês dois aí, são o meu sucesso e a minha alegria da minha carreira. Que legal. E essa história, ela foi, então, ruminando aí dentro da sua mente. Uhum. E foi, então, acho que muito fácil de colocar ela no papel. Como é que foi essa experiência? Olha, é muito legal porque eu escrevi o segundo livro, né? O segundo livro foi muito mais difícil de escrever. Por quê? Quando eu escrevi a história para o meu irmão, eu já tinha em mente todo o caminho. Eu sabia que era um menino que morava numa vila e que o inverno rigoroso chegou. Só que a primeira versão, acho que é uma coisa até legal de eu comentar, a primeira versão da história, ela ia ser um livro infantil. Então não ia ser um livro de muitas páginas, ela ia ser um livro infantil. E aí o verão tinha pegado gripe. Ah, que bonitinho. O verão tinha pegado gripe e aí por isso que ele estava fraquinho ali, teve que fugir. Então eu tinha essa ideia, eu sabia que era um menino que morava numa vila, que ele ia ter que sair dessa vila para encontrar o verão. Então, quando eu peguei para escrever em 2020, eu tinha passado ali pelo menos uns 5 anos com a história já na minha cabeça. Uhum. Então, foi mais fácil, querendo ou não, assim, eu escrevi no intervalo de 5 a 8 meses. 8 meses para ficar bonitinho, fechadinho. 5 meses eu acho que foi a primeira versão. E aí, foi uma coisa bem mais natural, porque eu já sabia onde que eu queria chegar, eu sabia alguns pontos importantes da história. O livro 2 já foi completamente diferente, porque não tinha história do livro 2 já pronta, né? Já na minha cabeça, assim. E eu só entendi que essa história seria uma série mesmo quando eu terminei a Escolha do Verão, que eu falei assim, não, então tá. Não é um livro só, é uma série, tem outras estações. E aí o livro 2 eu demorei ali 3 anos para eu conseguir escrever, para eu entender o que era a história ali nesse novo capítulo. Agora, já na entrada do livro, já nas primeiras páginas, a gente é apresentado a um mapa, né? No melhor estilo Senhor dos Anéis, assim, sabe? E esse mapa, ele tem muito mais áreas do que aparece nessa primeira história. Então, assim, imagino que você já tinha o todo das 4 estações aí bem desenhadas, a ponto até de conseguir colocar todo mundo no mapa. É isso, né? Sim. Exato, assim, o mapa, eu sempre gostei. Quando eu comecei a escrever o livro, eu descobri um site que chama Incarnate. Ele é um site para fazer mapas. Uhum. E aí eu falei, ai meu Deus, vou pegar e fazer o mapa. Virou meio que meu hobby, né? Mas aí, quando eu fui pegar, principalmente quando eu reescrevi o livro, eu já comecei a pensar e eu falei assim, não, eu já tenho que ter aqui nesse mapa, exatamente, eu já tenho que ter em mente quais desses territórios, quais dessas regiões vão aparecer. Inclusive, aí eu vou dar um spoiler para vocês, mas no mapa, nas Terras Invernais, tem um reino que chama Morávia, que ele fica bem na pontinha. Ele vai ser muito importante no livro 2. Assim, tem uma parte ali do livro 2 que se passa nele. E aí eu já tinha que pensar nisso para esse primeiro livro. Eu falei, não, então o pessoal vai passar batido, mas lá no livro 1 a gente já tem Morávia ali no mapa que vai voltar. O quê? Morávia. É do lado esquerdo ali, né? Achou? Achou pequenininho lá no meio das árvores. Reino de Morávia. Eu não achei. Não achou, Júlia? Não. No canto esquerdo, perto das montanhas e árvores. Do lado esquerdo das Terras Invernais ali, né? Ah, achei. Olha, guarda aí, essas coisas aí são bem importantes pra história. Tá. Eu acho que é importante a gente dizer que esses livros que a gente tá mencionando ainda não existem nenhum, assim, publicados, tá? Então a gente tá naquele momento da história onde a gente termina um livro e fica desesperado pra autora lançar logo. É esse processo, até mesmo da ansiedade, né? Quando você está envolvido ali numa série de livros que ainda não está totalmente lançada. Então tem muita gente que chega para mim e fala assim, ai, Sara, por isso que eu não gosto de começar a ler um livro de uma série que não está completa. Porque aí eu vou ficar ansioso, sofrendo. Isso aí é um dom da paciência. Exatamente, É muito... Nossa, eu entendo porque eu estou nesse lugar, assim. A Escolha do Verão, eu sinto que ele é até um pouquinho mais fechadinho, que conclui melhor, né? Mas o livro 2, ele vai ter um final bem aberto. Aí eu já tô assim, meu Deus, eles vão todo mundo me matar, vão lá bater na porta da minha casa. Mas a questão com a editora já tá fechado? Isso, vão ser 4 livros. O livro 2, ele vai ter o mesmo nome do livro 1?
Olha, não, o livro, eu vou contar aqui o nome pra vocês também, que vocês estão recebendo vários spoilers. Que ele já tá em alguns lugares, eu acabei soltando, sabe? Em alguns lugares na internet, e aí tem gente que já sabe. Mas o livro 2, olha aí o spoiler, vai chamar A Esperança da Primavera. Eu acho que você vai gostar. Ele tá bem legal. E aquela menina que aparece no finalzinho, sabe? Florence? A Florence. Ela aparece bastante ali, ó, no livro. Então é uma protagonista feminina. Daí, em vez do Beor ser o principal, é ela. Não, é os dois. Porque, assim, isso é uma coisa que as pessoas me perguntavam também. Mas o Beor, ele é o principal da série, dos 4 livros. Então, é ele que vai estar na frente. Só que vai ter outras personagens que vão aí estar junto com ele. Então, nesse segundo livro, ele e a Florence que são os protagonistas. Mas o Beor não perde o lugar dele também, não. Uhum. Eu acho que a gente podia contar um pouquinho sobre o livro para as pessoas que estão ouvindo o episódio aqui e não sabem de nada. E eu queria ver se a Júlia e o Daniel conseguem mais ou menos contar pra gente, sem contar o final, hein? Por favor, para não estragar. Mais ou menos o que vai acontecendo no livro. Vocês lembram quem é o personagem principal do começo do livro? Clark? É esse Clark mesmo. Você lembra o que ele era ou não? Ele foi mandado numa missão. Eu lembro que ele era um guardião, não é? Um guardião, e ele foi mandado pra uma missão pra fazer o quê? Pra salvar o mundo, assim. Eu acho que ele vai procurar alguma coisa, lembra? Ele ia procurar o Alfanato. Não sei qual é o nome. Ele foi procurar aquela espada do verão. Ó, você está chegando perto. Ele foi procurar um objeto. A bússola! Isso aí. Ele foi procurar o artefato desconhecido. Ah, o artefato que você queria falar. Aí ele achou. Mas ele achou fácil assim, Júlia? Não. Não, Por quê? ele teve que viajar muito. E quem tava com esse artefato tava meio escondido com magia, não era? É, E ninguém tava conseguindo achar. Na verdade, aquele começo de livro, eu queria saber da Sarah se esse núcleo volta na história, porque constrói-se um núcleo tão legal do Clark com os líderes dele, com uma aprendiz dele. E eu falei, nossa, tá tão legal. E aí, de repente, conforme ele sai daquele cenário, ele deixa pra trás a própria vida diária dele. Mas ele deixa um núcleo muito interessante. E a história vai pra um outro núcleo e aquele núcleo fica parado lá. Então eu queria muito conhecer melhor ali. Isso vai voltar nos próximos livros, né? Uhum. eu queria saber porque o livro ele terminou falando que a menina era a Florence. Só que daí, tipo, quem é a Florence? Então, Mas você tá muito apressadinha, Ju. Sei, é que dá um ânimo, sabe? sim, a Florence, ela é... Você vai ter que ler aí o livro 2 pra descobrir, que é uma história grande, entendeu? Ela é importante, o que você pode saber é que ela é uma pessoa bem importante, uma personagem importante. Mas volta ao núcleo lá do... Sim, então, eu gostei muito também de desenvolver esse núcleo da Ordem dos Guardiões, né? Que eles são os guardiões da Ordem do Têmpora, eles são os guardiões das estações, então eles são os únicos humanos que possuem esse conhecimento sobre as estações e é o objetivo deles ali guardar, proteger e garantir que esse conhecimento não caia nas mãos erradas e nem nos civis comuns. Uhum. E eu gostei de desenvolver isso, de desenvolver ali as hierarquias dentro da ordem. E esse núcleo vai voltar, sim. Ele não vai voltar, porém, no segundo livro. Porque o segundo livro, a gente já vai para uma outra área da história, que é a área mais mágica, a área mais mítica, que é as 3 terras ali. Eu falo sobre elas no primeiro livro, né? Que é Úmbria, Alnúria e Elgórtia. Então é a terra natural, a terra que há de vir e a terra escura. E aí no segundo livro a gente trabalha um pouco esse lado mais da magia das terras, do que conecta uma a outra. Mas no terceiro livro a gente retorna para esse núcleo mais humano, mais concreto aí, dos guardiões. Então voltarão. Vai demorar um pouquinho, mas vai voltar. Legal. Bom, o Clark, depois de muito trabalho, ele consegue recuperar, então, do guardião que estava com essa bússola. E ele tem que trazer de volta pro reino dele, mas aí acontece alguma coisa, né? Quem que vai lembrar o que acontece?
Ele tava viajando e ele foi atacado por lobos. Exato. E ó, isso aí. Nossa, a minha leitura, nem lembro se era um lobo grande no livro, mas a minha leitura é que era um lobo muito maior que um ser humano, assim. Sim, exatamente. Quando fala no livro aqueles loguiros do inverno, eu penso uma coisa muito, muito grande, maior do que um lobo da vida real. É, sim, verdade. Uma coisa que dá medo, uma coisa pavorosa, assim, né? É que tem uma foto, não tem? No livro? Ah, tem uma ilustração, é verdade. Olha aí. Mas aí, o que acontece? O lobo, então, consegue pegar o Clark e matar ele, é isso? Não, ele não matou, ele foi pra uma vila perto. Ele conseguiu fugir. Você lembra o nome da vila, Dani? Pra onde ele vai? Tate. Isso aí, arrasou, Dani. E quem que morava lá em Tate? O Beor e os amigos dele. Os amigos dele, a família. O Nico, O Nico, boa. O Nico, a Naomi e a família dele. E o Beor tem... Você lembra a idade dele? 13 anos no começo do livro. Porque ele faz aniversário no meio do livro, né? No fim do livro. É, O mas último cuidado, capítulo. cuidado. Isso Cuidado com o mesmo. spoiler. Mas é, um menino de 13 anos, tem um núcleo muito a lá Harry Potter, Hermione e Ron e Weasley, né? Sim, total. E a gente descobre que é uma vila, que assim, no começo do livro a gente vê que é tudo magia e tem objetos místicos, esse tipo de coisa. E a vila, ela parece que tá num universo paralelo ali, são pessoas muito num estilo camponês, né? Sim. Vivendo ali meio que a parte de todo o resto do mundo, numa sociedade agrícola. São 4 grupos maiores. A gente tem os boticários, que eram os médicos, a gente tem os agricultores, a gente tem os meio que soldados, eu não lembro o nome que você dá pra eles, é o pessoal da guarda lá. Sim, verdade. Não sei se é Sentinelas, a autora que esquece também. E aí tem um contexto na história dos apegos que eu achei muito legal. Você lembra o que é isso aí, Júlia? que cada um tinha um apego. Eu não sei se era o Beor. Eu acho que ele nem acreditava nisso, né? É, Uhum. só que eu não entendi essa parte muito. Você entendeu essa parte dos apegos, Dani? Ele não acreditava que os apegos eram importantes. Mas os apegos eram o quê? Era a parte de cada um, tipo, os boticários, Os apegos eram tipo uns amuletos que eles usavam Isso. para se sentir protegido, se sentir acolhido. Então, cada pessoa tinha um apego diferente. Uhum. É bem interessante, por exemplo, que a gente ao longo da história descobre que o apego da mãe do Beor é uma casa, sabe? Não precisa ser um negócio pequenininho. Mas a sociedade, ela meio que vive em cima dessa fé, né? Dessa crença Uhum. nos apegos, nas estrelas. E o Beor, ele é o ateu ali do meio, né? Ele não acredita em nada disso. Os pais meio que tentam contornar. A impressão que dá no início é que os pais também não acreditam que eles são os cientistas, né? Eles são os médicos dali. Uhum. Mas eles aprenderam a pelo menos respeitar a fé das pessoas ali. Alguma coisa nesse sentido. É isso, né, Sara? Sim. Uma coisa que eu percebi agora, que vocês falaram que é apego, né? Eu percebi que o Beor gosta muito de estrela, então o apego dele podia ser as estrelas, não é? É, mas isso aí faz sentido, total sentido, Júlia. Mas é um apego, vamos dizer assim, é um apego no lugar certo. Porque os apegos, eles representavam muito isso, onde aquelas pessoas estavam colocando a esperança delas. O que era a segurança? Não, eu tenho uma dor, eu tenho uma dificuldade, e aí eu preciso desse objeto físico para me dar uma paz no coração, se eu tiver ele junto comigo, então eu vou melhorar. E os apegos, eles são uma grande metáfora mesmo para diferentes doenças emocionais que geralmente a gente encontra na vida adulta e que a gente tenta curar com coisas materiais, sendo que, na verdade, como cristãos, a gente vê aí que o Senhor é a fonte, né, dessa segurança, desse conforto mesmo que essas pessoas estavam procurando. Então, o Beor, ele olhou para o lugar certo, né, que não era uma coisa física, mas era as próprias estrelas. Foi uma ótima reflexão, Júlia. Boa, Júlia. Bom, o Clark, ele é resgatado quase morto lá, né?
e ele vai pra casa dos pais do Beor, que são os médicos ali. Todo mundo fica muito, quem é esse cara? Ninguém chega aqui nunca e tal, e o próprio Clark não quer dizer quem ele é, muito menos o que ele tá guardando, porque ele tem medo que caia em mãos erradas e tudo mais. Que roubem. Só que aí acontece uma coisa muito importante ali, que muda tudo, né? Primeiro conta muito da história deles, de escola, mostra um pouco do Clark, de que ele não gosta da sociedade ali, muito fechadinha, ele quer viver grandes aventuras, ele quer sair pro mundo, e aí a mãe e o pai dele ficam tentando convencer ele que é importante estar em casa, fazer parte da comunidade, ele não gosta. Tem uma hora que ele vai pela escola, como se fosse uma excursão ali para eles descobrirem como que é ser um agricultor, e ele fica muito apaixonado pela agricultura, e ele começa a colocar em dúvida a ideia de sair em aventuras ou se tornar um agricultor. Só que aí na vila de Tate acontece uma coisa que eles não estavam esperando, ninguém estava esperando lá. Que eles estavam voltando do passeio e daí começou a ficar uma tempestade de neve. Começa a chegar um inverno, porque eles só viviam verão lá o tempo todo. Eles nem sabiam o que era inverno. Não sabiam o que era, não estavam preparados para uma chegada de frio. As pessoas não têm a menor ideia nem como é que faz para viver num lugar de frio. Transforma tudo em gelo. Um monte de gente fica doente, com isso quase mata. É verdade. E aí, como que eles sobrevivem? Eles foram todo mundo pra casa dos boticários? E isso mesmo, eles se juntam tudo na mansão lá dos boticários, que eram os pais do Beor. É o núcleo maior, né? Tem acho que umas 2 ou 3 casas ali que tentam se juntar todo mundo e aprender a conviver com o frio. Mas o inverno chegou. É interessante que o Clark parece que sabe o que tá acontecendo, mas ele também não quer falar. E o Beor fica naquela, a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente não sabe o que faz. Vamos sair daqui, mas se a gente sair a gente vai morrer, porque a gente só tá sobrevivendo porque tá todo mundo junto. Aí dá uma agonia que parece que vai todo mundo morrer e acabar o livro, né? Acabou ali. Eu achei o canto do contra, né? Por quê? Ele não conta coisas. Mas é porque ele tem medo que os segredos dele sejam revelados, né? Mas a gente percebe que ele tá muito machucado, que ele não consegue ser, tipo, o herói, e alguém precisa se tornar o herói no lugar dele. Que foi o Beor. Viveu. Tem um capítulo aí que eu acho que eu já ouvi esse nome aí, não sabe? Se chama O Cavalo e Seu Menino? Não. Olha aí. Esse é um capítulo especial. Eu vi esse nome em todos os capítulos, né? Não, esse nome, vou contar pra você. Ele é tipo uma homenagem a um livro que eu amo muito. Cavalo é seu menino. O Cavalo e Seu Menino, vou deixar aí já de indicação pra vocês. É um livro das Crônicas de Nárnia. É o 3º livro, se eu não me engano. São 7 das Crônicas de Nárnia, né? E ele conta a história de um menino órfão que nasceu numa fazenda e ele acaba descobrindo que o cavalo dele fala. E aí ele e o cavalo planejam uma fuga juntos para um outro reino, que é um reino muito mais seguro do que o lugar onde ele mora. E aí essa é a história do Cavalo e Seu Menino dentro das Crônicas de Nárnia. Mas aí aparece o Aslan, aparece todo mundo que a gente ama. E eu cresci amando esse livro, ele foi um dos meus livros preferidos. E as Crônicas de Nárnia me inspirou muito a escrever e a criar o universo da Escolha do Verão. Por isso, quando eu comecei a escrever, eu decidi que em cada um dos livros, então vão ser 4, cada um dos livros eu ia homenagear um livro diferente das Crônicas de Nárnia, colocando ele como título do capítulo. Que joia! É muito spoiler perguntar o nome de quais vão ser, não? Olha, eu não sei, tô dando muito spoiler aqui pra vocês. Eu não sei do 3º e do 4º, mas o livro que vai ser homenageado no 2º livro é A Cadeira de Prata. Então teremos um capítulo com o título A Cadeira de Prata. Voltando aqui para a Escolha do Verão, a gente tem então o Beor, quase forçado, né? a sair da vila para tentar fazer alguma coisa, ele nem sabe o que vai fazer. Olha que legal, somos apresentados a 2 personagens que eu amei demais, que é o Felipe e o Grim. Você lembra quem são, Dani? O Felipe é o cavalo e o Grim é o pássaro. E o que eles têm de especial? Os 2 sabem falar. Igual do Cavalo e Seu Menino, né? Olha que legal.
E aí eles saem pra tentar procurar o verão, basicamente, né? Sim. Eu achei muito legal o contexto do livro como um todo, porque a gente é apresentado muito rápido essa ideia, né? As estações do ano são personificadas, então tem pessoas, tem o inverno como uma pessoa, tem o verão como uma pessoa, então ficou frio é porque a pessoa inverno, que é tida aqui como uma pessoa muito má, um vilão, ele tá dominando e ele tá de alguma forma batalhando contra o verão e o Beor vai atrás do verão pra tentar saber o que tá acontecendo e tudo mais. Sim. Eu acho que a gente não pode entrar muito mais na história que vai estragar muito agora. Não dá spoiler. Uma coisa que é antes dele sair, que daí que ele achou o Felipe, o cavalo, né? Que ele foi lá escondido no celeiro. Isso. E daí ele foi pegar um cavalo pra ele sair. Daí ele achou um daqueles logueiros lá. Sim. O lobo, né? E daí o cavalo e o lobo começaram a lutar. E o cavalo que ele pegou era do pai. O cavalo não falava ainda, né? Ninguém sabia disso, né? É, exatamente. A gente descobre isso depois. É isso aí, você tá atenta aí, ó, aos detalhes. Mas assim, o livro é muito cheio de aventuras. Eu, quando comecei a ler esse livro, tinha menos de um ano que eu tinha lido pela primeira vez completamente o Senhor dos Anéis, a trilogia. E é muito nítido, Sarah, que você bebeu muito nas fontes do Senhor dos Anéis, um pouquinho, acho que no Harry Potter, muito nas Crônicas de Nárnia. Sim. E o muito legal é que é de uma autora brasileira, né? Eu lembro que eu tava conversando, eu nem lembro com quem, falando sobre o livro. Eu falei, todo mundo olha pra ele e acha que é um livro infantil, mas, cara, ele não deixa nada a desejar, nem pro Tolkien, nem pro Lewis. É muito gostoso, assim. E eu tô falando só tendo lido o primeiro, hein? Não vai me decepcionar com os próximos 3, né? Não vou. Mas assim, eu tô dizendo aqui, eu vivia, e eu tô lendo Harry Potter a primeira vez só agora também, adulto. A gente acabou de lançar um episódio sobre o terceiro Harry Potter, então eu nem sei, a menos dos filmes, a sequência. Mas assim, eu falo como adulto, depois seria legal ouvir um pouquinho das crianças, mas como adulto, assim, a empolgação e toda essa emoção que eu vivi lendo O Senhor dos Anéis e lendo Harry Potter agora, o Narnia eu já li há bastante tempo, né? Então não consigo fazer tanto esse paralelo de lendo adulto, né? Mas acho que vale igual. Foi meio que igual, sabe? Essa descoberta de reinos e de personagens, não só personagens, mas do contexto como um todo, assim. E eu fiquei tão feliz de falar, olha, não só feliz porque é um brasileiro escrevendo, é um brasileiro nos nossos dias escrevendo, e uma pessoa cristã escrevendo. A gente sabe que o Lewis tem a cosmovisão cristã, a gente sabe que o Tolkien tem. Eu não tenho certeza da Rowling no Harry Potter, acredito que talvez um pouco. Até porque ela bebeu muito da fonte dos dois para escrever. Mas eu fiquei muito feliz por ter, assim, estar vivendo isso e pertinho de mim, sabe? Que legal. Amém. Poxa, ficou até assim. Ai, eu fico muito feliz, assim, porque é o meu sonho, né? Eu sempre amei essas histórias. E eu sempre quis criar algo que tivesse essa mesma sensação de valor, de preciosidade mesmo. E as Crônicas de Nárnia que o Senhor dos Anéis tem pra mim. Então, ver que pode ser algo que eu escrevi com as minhas mãos, assim, uma pessoa que tá aprendendo, tá desenvolvendo, mas que assumiu esse lugar no coração das pessoas, de falar, tipo, foi a mesma sensação? Ai, glória a Deus, é a realização do meu sonho, Ai, né? que legal. E eu gosto muito dessa série, eu acredito muito, assim, no potencial dela, acho que principalmente quando eu tiver todos os livros, que a gente conseguir ver a história inteira como uma, sabe? Mas eu tenho muita fé, assim, no que o Senhor tem pra essa história e tudo que Ele já tem feito também. E vocês, crianças, como que vocês aproveitaram, assim, como que caiu no coração de vocês essas histórias aí? Eu achei muito legal, de aventura, emocionante. Eu achei muito criativa também. É difícil de parar, assim, no meio, sem saber o que vai acontecer? E você, Dani, você lembra como foi quando você leu? Na primeira vez que eu li, eu já tava percebendo que depois ia ficando mais legal. E depois eu comecei a me emocionar com umas partes do meio e depois indo pro fim ficou ficando mais legal ainda. Você ficou com medo alguma hora, não? Fiquei... não com medo, mas eu fiquei meio curioso pra saber o que ia acontecer depois de algumas horas. Não com medo. Aí eu fui lendo um pouquinho mais pra saber. Você achou que o Beor ia morrer alguma hora, assim? Você falou, ixi, já era.
Eu achei. Antes de ver o nome do último capítulo, eu achei que ele ia morrer. Mas aí depois, no último capítulo, eu vi o nome. E aí você não vai falar, tá? Eu achei quando foi na luta. A luta é uma cena muito boa. Assim, as cenas, elas são muito bem descritas. Elas realmente levam a gente, como leitor, pra viver a aventura ali dentro, assim, sabe? Sim. A gente sente frio junto, a gente sangra junto, a gente se desespera junto. É muito gostoso. E é legal porque funciona pra adulto e funciona, como vocês estão vendo aí, pra criança. A gente tem a Júlia aí com 10, o Dani com 7. E, assim, foi muito legal de ver o quanto eles viveram isso. E pra gente que é adulto, isso é muito normal, né? De qualquer literatura. As crianças, elas pegam talvez a primeira, no máximo a segunda camada de uma história, não a história em si, mas o que está por trás da história, sabe? As lições que são passadas e tudo. E assim, boas histórias às vezes tem só 2, 3 camadas, mas a gente que é mais vivido, a gente consegue entender as coisas que estão por trás, sabe? Que talvez as crianças não consigam. E isso acho que torna o livro interessante. Pra gente adulto também. Então, quando você se deparar aí com A Escolha do Verão, da Sara Guzella, por mais que você olhe pra capa e pense, não vou ler porque é um livro de criança, porque, enfim, é o primeiro público-alvo, né? Não se iluda e não se engane pensando que, eu não vou ler porque isso vai ser muito bobo pra mim. Não vai, tá? De verdade, vai ser um livro gostoso pra ler com filhos, com sobrinhos, mas um livro gostoso de ler também sozinho. Ai, fico muito feliz. Olha, espero aí continuar agradando vocês da mesma forma no segundo, em nome de Jesus. Eu acho que do livro a gente não pode falar muito mais, senão a gente vai estragar a história. E o que a gente mais quer é que vocês façam como eu e o Dani fizemos quando a Júlia veio atrás de nós e falou: lê, tio, que é muito legal esse livro. E depois de ler, que vocês se tornem também a Júlia, pra falar: leiam também, porque é muito bom, sabe? A Escolha do Verão, ela tá sendo lançada aqui pela Thomas Nelson, numa parceria com a Pilgrim. E eu gosto muito da ideia que, finalmente, os cristãos estão abrindo seus olhos pra ficção, né? Ficção cristã, ficção de qualidade. E realmente fico muito feliz de estar vivendo esses tempos e vendo mudar um pouco o cenário do que a gente tava vivendo, sabe? Então, fica meus parabéns aí pela coragem até, viu, Sara? Muito obrigada. E obrigado, Júlia, pela sua indicação, viu? Senão eu não ia conhecer esse livro, não. Júlia, tudo começou com você. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito pelo convite, a oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. Fiquei muito, muito feliz e encorajada aí. E aí, pra encerrar, Júlia, faz o convite para as pessoas lerem o livro, igual você fez pra mim. O livro é muito legal. Vale a pena ler. Tem muitas cenas emocionantes. E pra quem gosta de aventura também é muito bom. Então fica aí, A Escolha do Verão, Sara Guzella, Thomas Nelson com a Pilgrim. Um livro muito legal e eu tenho certeza que se você ler ele, você não vai parar no volume 1, né? E eu espero que você não pare, hein, Sara? Por favor, hein? Não vai deixar a gente órfão. E não vai se arrepender por esse livro. Não vai, né? Muito bom, né, Dani? Sim. Ai, que alegria. Então fechou. Aliás, se vocês forem comprar o livro A Escolha do Verão, não se esqueçam de usar o link que a gente deixa na descrição do programa, porque é o jeito perfeito de você retribuir esse trabalho de apresentação do livro que a gente fez aqui para vocês. Usando esse link, você vai comprar o livro pelo preço que você já compraria mesmo na Amazon, só que parte do valor da compra vai vir como uma comissão pra gente aqui. Quem quiser seguir você em redes sociais, procura por onde, Sara? Então, eu tenho o Instagram, meu Instagram é autora Sara Guzella, autora Sara sem H, e Guzella, que nem tá aí no livro, Gussella. Legal. Quem quiser ler o livro, mesmo não gostando muito do podcast, vale a pena ler sim. É isso. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, ou se você gostou desse podcast, apresenta ele para outras pessoas também. Manda para seus coleguinhas na escola, manda para seus pais, manda para seus avós, manda para seus tios. E junto com eles fala, olha, eu quero o livro. Isso aí. Então, até o próximo episódio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Dani. É sempre muito gostoso gravar com crianças, que é tudo verdade, né, deles. É muito legal de ver isso. Obrigado pela indicação literária, Júlia. Obrigado, Dani, por ser o meu companheiro durante a nossa leitura aí. E obrigado, Sara, por ter emprestado seu tempo pra gente e emprestado as suas ideias aí, dividido a história que era do seu irmão, agora ganhou o mundo, né? Isso ter feito livro.
Ai, eu que agradeço. Obrigada a vocês por lerem, por amarem e por me convidarem. Tchauzinho. Tchau. Tchau.